Foi realizada hoje a primeira audiência de instrução do caso do motorista de aplicativo Daniel Souto. Ele foi assassinado a tiros na madrugada do dia 18 de março deste ano, lá no bairro de Mangabeira, quando fazia uma corrida com 3 passageiros que haviam saído de uma casa noturna em Mandacaru, aqui na capital. Ao vivo, quem traz detalhes para a gente sobre o caso é o João Tiago. João, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Essa audiência de instrução foi uma audiência mista. Algumas pessoas estavam presencialmente lá, enquanto outras testemunhas compareceram de forma virtual à audiência. Quem foi ouvido, uma das pessoas que foi ouvido foi uma das vítimas, porque o Daniel ele estava dirigindo um Uber quando ele estava levando 3 pessoas de Mandacaru para Mangabeira, quando o carro deles foi abordado por outro carro e de dentro desse veículo saíram os tiros que atingiram Daniel e atingiram também as 3 pessoas que estavam no banco de trás. Daniel, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. E um detalhe importante sobre essa história é que o Daniel era o motorista de aplicativo naquela viagem. E que esse foi o grande azar dele. Isso determinou a sorte infeliz que ele teve. Porque os alvos, na verdade, eram as pessoas que ele estava transportando. Se não fosse ele dirigindo aquele carro, poderia ser outro motorista que poderia ter tido o mesmo destino do Daniel, infelizmente. Hoje nós tivemos a primeira audiência de custódia desse caso. E aí, então, a gente está aqui com a dona Marluce, que é mãe do Daniel, que é quem vai falar com a gente um pouquinho sobre essa audiência de hoje. Dona Marluce, hoje na audiência a senhora compareceu lá, esteve lá presente. Eu quero saber como é que a senhora estava, como é que foi essa audiência, o que a senhora pôde ver nesse momento. O que eu pude ver é que eles me perguntaram quem era meu filho. Eu falei que era uma pessoa de bem, um menino trabalhador, um menino que não tinha inimigo, um menino que desde os 7 anos de idade que corre atrás do dele. Tudo que ele conquistou foi com o suor dele. Então foi isso que eu disse lá, que eu queria justiça. Eu não tenho advogado, o meu advogado é Deus e a justiça. Então eu quero que eles paguem pelo que eles fizeram, porque eles mataram a pessoa errada. Eles deixaram o alvo e mataram o meu filho, porque o alvo não era meu filho, era o Marcelo. O Marcelo esteve nessa audiência hoje também, né? Eu acho que teve, eu não cheguei a ver não, mas eu acho que ele teve. Aí foi o que eu falei. Aí o promotor me perguntou se ele já tinha ido, a gente já tinha morado na torre. Eu falei que não. Há 18 anos que a gente mora aqui, chegou nessa casa a gente ainda está. Nunca saímos daqui para morar em outro lugar. Né? Aí eu não entendi porque o promotor falou isso, mas depois eu entendi que foi por causa do João Aranha, que o João Aranha mora na torre. Estou entendendo. Dona Marluce, muito obrigado. Eu sei que é um momento muito difícil para vocês. Vocês querem justiça. 2 dos suspeitos já foram presos, estão passando por essa audiência de custódia, que são a audiência de instrução, que são o Carlos Antônio e o Gilmar. O João Aranha segue foragido e essa confusão aconteceu no dia 18 de março. Daniel estava dirigindo o Uber, pegou 3 pessoas ali no bairro de Mandacaru, levou para Mangabeira e no meio desse caminho ali em Mangabeira 8, o carro que ele estava dirigindo, o carro dele, que ele estava carregando os 3 passageiros, foi abordado por outro carro, de onde surgiram os tiros. De acordo com informações, o passageiro de Daniel era uma pessoa que fazia parte de facções criminosas e tinha envolvimento. E, no entanto, se mudou para Cabedelo. E por conta dessa mudança para Cabedelo, teria mudado de facção. E essa mudança justamente foi o que acabou acarretando nesse crime. Como eu disse, um dos foragidos segue, um dos suspeitos segue foragido, que é o João Estrela. E a família que pede por justiça e pede pela prisão dele. Eu volto com você, Fábio. Obrigado, João.